Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É com essas palavras que nós abrimos o segundo dia do nosso segundo encontro de jovens reformados, dando as boas-vindas a você, a sua família e convidando você a participar ativamente dos momentos em que nós teremos aqui nessa noite. Louvaremos ao Senhor nesse momento agora com a equipe de música da Terceira Igreja Presbiteriana de Patos. Que Deus nos abençoe. Adoremos ao nosso Deus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu.
o seu nome louvarei. Glória e majestade estão diante de ti, Supremo Rei, gloriosa é sua lei. Os anjos te adoram sem cessar, pois tu és santo, santo. Sei que estás ouvindo anjos adorando, pois tu és santo, santo. Sei que estás ouvindo anjos adorando diante do teu trono. Louvarei, o seu nome louvarei. Glória e majestade estão diante de ti, se prostrarão, os anjos te adorarão, e um canto de louvor se ouve agora no céu, pois tu és santo, santo. Sei que estás ouvindo anjos adorando, pois tu és santo, santo. Sei que estás ouvindo anjos adorando diante do teu trono. Pois tu és santo, santo, junto com os anjos adoramos, pois tu és santo, santo, junto com os anjos adoramos diante do teu trono, diante do teu trono. Não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador.
que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, na esperança não se esvai. A oferta pela Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro e pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Que maravilha é adorar ao Senhor com canções tão belas quanto essas. Nós ouviremos agora a segunda palestra do nosso encontro, com o reverendo Alan Kleber, da Igreja Presbiteriana em Aracaju. Sejamos abençoados com o tema A Importância da Educação Cristã. Tenhamos todos uma ótima palestra. Irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. É um prazer poder participar do segundo encontro de jovens reformados, promovido pela Terceira Igreja Presbiteriana de Patos. Agradeço ao convite do Conselho da Igreja, na pessoa do seu pastor, o reverendo Tiago. E o tema que me foi então proposto para a palestra desta noite é a importância da educação cristã. Nós vamos então trabalhar aqui com os irmãos o que seria, quais seriam os princípios da reforma aplicados à educação cristã, quais foram os efeitos, na verdade, da reforma e da tradição reformada para a educação cristã. Eu diria que, inicialmente, o que nós temos é um resgate daquilo que era, do que era antigo e, na verdade, foi melhor elaborado ou desenvolvido durante o período da reforma e com o passar do desenvolvimento dos valores da reforma protestante, que foram experimentados, na verdade, foram ampliados, seria a melhor expressão, no período chamado de pós-reforma e, consequentemente, depois, nos séculos mais adiante, mais à frente. Então, o resgate ou o trabalho da educação cristã e a sua importância para a reforma protestante começa quando nós notamos que a chegada da tradução das escrituras para a língua do povo, a língua vernacular,
obrigou que também um trabalho de educação fosse feito nas famílias, principalmente no treinamento das futuras gerações, a fim de que os filhos pudessem aprender a ler a Bíblia. Então nós temos famílias sendo educadas, e principalmente os mais jovens, e assim as nações com fundamento protestante na Europa e também depois na Nova Inglaterra, América, e consequentemente por onde as igrejas de tradição reformada passavam, a importância de educar bem, uma educação baseada nos princípios e valores da Sagrada Escritura, para que então os filhos, aprendendo com os pais, eles continuassem de geração em geração, transmitindo esses maravilhosos ensinamentos da Palavra de Deus. O Evangelho e a lei do Senhor sendo inculcados e ensinados para a igreja. Então, o trabalho da educação e a sua importância foi encarada com muita seriedade pelos reformadores, justamente por isso, a produção de catecismos é um exemplo disso. Como eu disse aos irmãos, o ensino, a preparação para a leitura, para, a partir do conhecimento da Bíblia, as outras ciências também fossem aprendidas. E se nós pudéssemos definir melhor quais foram os resultados do que começou na Reforma, nós chamaríamos essa educação cristã, principalmente para a tradição reformada, de uma educação baseada no pacto, ou uma educação pactual. Então, a Bíblia é muito específica a respeito da forma como os pais tementes a Deus deveriam conduzir os seus filhos no pacto. Ela sempre mostra isso. O apóstolo Paulo, ensinando aos pais cristãos em Éfeso, ele disse: pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O ensino apostólico se baseava nos preceitos da lei do Senhor. Deus no Sinai deu primeiramente o seu evangelho e depois então lhes entregou as suas leis. Então, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o seu Salvador. Eis o meu evangelho. Esta é a boa nova. Vocês estão livres e salvos para me adorar e servir. E agora vocês precisam saber como viver corretamente. Aí nós encontramos, por exemplo, em Deuteronômio 6, versículos de 6 a 9, uma passagem clássica sobre educação pactual. Isso vem desde cedo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, no Antigo Testamento, e especialmente no Manual para Treinamento dos Filhos da Aliança, que é o livro de Provérbios, várias palavras são usadas diretamente para essa esfera do treinamento, para a educação bíblica dos filhos do pacto. Então, palavras como ensino, instrução, correção, castigo, disciplina, repreensão, ocorrem na literatura do Antigo Testamento, principalmente na literatura de sabedoria. A palavra hebraica mais comum, que é mussar, expressa usa uma expressão, apresenta uma expressão que é traduzida como instrução, admoestação, disciplina, correção. A Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento para a língua grega, traduz essa palavra como paideia, que é a palavra usada pelo apóstolo Paulo em Efésios 6, que é traduzida por treinamento, ensino, disciplina, instrução, correção. Então, na paideia de Deus, a educação cristã, ela tem uma importância muito grande. E os reformadores, então, quando resgatam o Evangelho, redescobrem o Evangelho, proclamam o Evangelho durante o seu tempo, necessariamente, ou consequentemente, melhor falando, eles iriam aplicar também os valores educativos para a formação das futuras gerações. E quando nós olhamos a Escritura e pensamos um pouco sobre a importância da educação cristã para a Igreja Reformada hoje, precisamos nos perguntar o que seria essa educação pactual. Eu penso que eu disse um pouco a respeito disso, mas vamos tentar trabalhar mais. Veja,
A educação pactual, quando nós olhamos para a Escritura, nos lembra que Deus deu aos pais na aliança, especialmente ao líder espiritual da casa, o pai, a sua revelação divina, ou seja, ele deu a sua palavra, a qual ele deve ter em mãos e não esquecendo a responsabilidade de que, tomando a palavra, ele deve ensinar o seu filho a crer e obedecer. Ou seja, o princípio da educação cristã e a sua importância é ensinar o filho da aliança a crer e obedecer. O ensino, então, o treinamento, a disciplina, a correção, vai levar, conduzir o filho da aliança a ser diligente. Porque, primeiramente, como diz Deuteronômio 6:7, os pais têm a obrigação de ensinar diligentemente a Escritura para os seus filhos. Entretanto, este ensino não é meramente uma atividade intelectual, é uma atividade para a vida. Veja que o exemplo, a repreensão verbal, a admoestação, a correção, por vezes, quando necessário, no desenvolvimento do crescimento do filho, acompanhado por vezes de também a disciplina física, tudo isso faz parte da educação pactual. É um processo usado por Deus para justificar e santificar os filhos da aliança, transmitindo-lhes verdadeira sabedoria bíblica. Ou seja, o ensino do Evangelho, juntamente com o ensino da lei de Deus, é o fator fundamental ou o fundamento maior para a boa educação cristã. Notem que quando nós olhamos hoje um pouco, ou pensamos um pouco hoje sobre a educação cristã, principalmente em nosso país, muitas escolas ditas cristãs apenas realizam cultos ou leem passagens da Bíblia ou fazem orações antes das aulas começarem, quando na verdade a educação pactual ela deve envolver toda a vida de um filho, quer seja essa educação domiciliar ou também uma educação paroquial, ou seja, uma escola pactual, uma escola cristã, onde as famílias enviam seus filhos também para o estudo. Desse modo, as crianças elas vão aprender a discrição, a reflexão, o discernimento, a sabedoria na prática. Elas serão biblicamente orientadas, ou seja, todo o estudo de determinada disciplina sempre será fundamentado ou baseado nesta verdade inicial. A glória de Deus vai fazer com que eu busque aprender geografia, matemática, física, química, a minha própria língua e outras línguas. E tudo isso deve convergir no fato de que o Senhor Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. Os filhos do pacto, portanto, são preparados para uma vida de domínio da verdadeira satisfação na obra de Cristo. E isso deve acontecer sob a liderança de um pai piedoso. E ele vai fazer isso buscando desenvolver os seus filhos, ou desenvolver em seus filhos, melhor falando, um caráter cristão. É a ideia mesmo de cultivar, num sentido distintamente cristão, essa educação. É uma formação para a vida. O treinamento na cultura helênica, chamada paideia grega, lembrava muito isso, porque o garoto ele era treinado e nesse treinamento ele não era formado apenas intelectualmente, ele era preparado até para batalhas, ou seja, esse treinamento envolvia esforço físico e sofrimento também. Então, a educação cristã, ela percorre todas essas áreas quando vai trabalhando, respeitando a evolução da idade da criança, todos esses processos de amadurecimento intelectual, emocional, físico e principalmente espiritual. Então, o objetivo da educação pactual, segundo o livro de Provérbios, é conhecer a sabedoria e a instrução, compreender as palavras de entendimento,
receber a instrução da sabedoria, justiça, juízo e equidade, dar prudência ao simples, ao jovem conhecimento e bom siso. Provérbios capítulo 1. Os pais, portanto, têm a responsabilidade de ensinar seus filhos, e por isso a educação cristã é importante, ela deve ser levada com extrema seriedade, porque nesse trabalho de educação pactual, o pai e a mãe têm a responsabilidade de conduzir e ensinar seus filhos. Primeiro, a amar o Senhor com todo o coração, ensinando-os o temor do Senhor, ensinando-os uma devoção amável ao Senhor e uma submissão a Ele. Ou seja, a educação pactual faz com que os pais ensinem os seus filhos, primeiro, não a ganhar dinheiro ou a ter sucesso na vida ou no mundo, mas glorificarem a Deus à medida em que alcançam esse sucesso. Por quê? Primeiro eles vão aprender a amar o Senhor, temer ao Senhor, e isso envolve devoção e submissão a Ele. Devem ensinar também os seus filhos todo o conselho de Deus, ou seja, não é apenas um enfoque na ética bíblica, sem ensinar a seus filhos as outras doutrinas que são primeiras e mais importantes. Por exemplo, a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da natureza e o caráter de Deus, criação, queda, providência, regeneração, santificação, parousia, o retorno do rei. Então, quando a educação cristã pactual ela é aplicada de fato, essas crianças frequentemente irão ter um entendimento claro, real, do que vem a ser a educação para a justiça. Quando esse ensino ele é apenas apresentado no que diz respeito a valores éticos e morais, eles vão ter um entendimento distorcido da fé. Não é sem razão que hoje nós temos muitos crentes legalistas porque foram mal instruídos e educados, foram educados de forma incorreta. Esse ensino vai trazer então, vai levar então uma geração futura ou para a secularização da vida, e esse é um desequilíbrio importante, ou para a autojustiça, que é o legalismo tão presente também em nosso tempo. O que então deve ser feito para que essa educação pactual ela seja estabelecida? Se ela é importante, se os seus fundamentos estão na palavra de Deus, se nós como pais somos desafiados a perseguir isso para a glória de Deus, na boa formação dos nossos filhos, com desejo santo de que eles sejam educados e o evangelho, a boa nova da aliança, da nova aliança seja ensinado e testemunhado para eles. O que então eu devo fazer para que essa educação ela seja estabelecida em minha casa? Vamos lá. Primeiro, os pais devem ler diariamente a Bíblia durante o culto doméstico. Então, tudo começa na devoção familiar. O principal, o mais importante centro para a educação cristã é a casa. Então, não adianta você mandar, por exemplo, o seu filho para uma escola não cristã, e não observando os aspectos de uma educação pactual. Não adianta você, por exemplo, mandar o seu filho para a escola e depois não tomar nota do que ele estudou, revisar com ele, trazer alguma luz, algum esclarecimento naquilo que ele não entendeu. Lembre-se que a palavra aluno vem do latim, que quer dizer sem luz. Então, eles buscam ou devem ser educados para que enxerguem a luz. E aí nós sabemos que o Evangelho é quem nos transportou das trevas para a luz. E Cristo é a luz do mundo, ou seja, nós temos o dever e a responsabilidade, né? Não, o dever e o privilégio, e se entendemos biblicamente a importância da educação pactual, da educação cristã, eu preciso começar a fazer isso em casa. Lendo a Bíblia para os meus filhos. Os que são capazes de ler, também devo ensiná-los a ler sistematicamente a Bíblia, em suas devoções pessoais, fazer perguntas sobre a leitura de cada dia, encorajando-os a meditar e analisar no que foi lido, ou seja,
ensinando-os a interpretar a Bíblia de forma correta. Devo também me capacitar para isso, ou seja, através da leitura de bons livros e comentários, a fim de responder às dúvidas deles com relação às porções mais difíceis da Escritura. Por exemplo, como eu vou explicar doutrinas como da predestinação, a relação da soberania de Deus e responsabilidade humana, como é que eu vou explicar para eles, por exemplo, Hebreus 6, a queda dos iluminados. Então, eu devo me preparar para isso, como um professor, como um mestre. Eu devo também encorajá-los a fazer perguntas a respeito da Bíblia, e aí, se eu não conseguir resolver todas elas, eu devo buscar o auxílio da igreja, os pastores e presbíteros da igreja. Esse é um trabalho que começa no lar, mas ele é tão importante que deve envolver toda a igreja. E isso sempre resultou em grandes realizações. Então, por exemplo, escolas ao lado das igrejas, como o Marco Antigo, famílias que começaram a educar os seus filhos e de repente surjam a escola e depois isso se torna tão grandioso e pode vir a ser até mesmo uma grande universidade. Nós temos vários exemplos antigos e recentes a respeito de como Deus abençoa quando nós damos o verdadeiro valor e importância à educação pactual. Segundo, os pais devem também fazer uso das confissões e dos credos produzidos pela Igreja de Cristo com o propósito de balancear a instrução, ou seja, eles devem entender que a educação que nós estamos dando, ela se baseia numa herança sólida e reformada de interpretação da palavra de Deus. E aí nós sabemos o valor para treinar teologicamente os nossos filhos e os novos crentes, fazendo uso dos catecismos reformados. Então, nós, como presbiterianos, usamos os padrões de Westminster, podemos usar também as 3 formas de unidade, catecismos e confissões reformadas. Veja que os catecismos não são apenas equilibrados, inclusivos e completamente bíblicos, mas eles são realmente dirigidos para esse treinamento inicial, para que a capacidade, o pensamento dos nossos filhos sejam desenvolvidos. Infelizmente, a principal disciplina para a vida tem sido desprezada pela maioria dos cristãos, que é teologia. E, por vezes, os pais acham que os sermões dos pastores são muito profundos e difíceis de entender, quando, na verdade, nem eles estão treinando ou se esforçando para aprender e não querem fazer isso por seus filhos. Porque, por outro lado, eles vão para as escolas e aprendem coisas rapidamente, assuntos muito mais difíceis, cálculos e construções e interpretação de texto, e nós então falhamos quando não mostramos que a principal disciplina para a vida, para a educação cristã, é o estudo da revelação de Deus, da palavra de Deus. Então, os catecismos eles devem ser usados nas devoções familiares primeiramente, nos homeschoolings, se a educação é domiciliar, e também nas escolas pactuais cristãs. Então, são perfeitamente aplicados, nós podemos usar. Nós devemos fazer com que as crianças aprendam a memorizá-los, mas também ensiná-las a respeito do significado das respostas. Ou seja, não é só perguntar e responder, mas a desenvolver o pensamento, saber e compreender e explicar e desenvolver a ideia que está ali por trás das doutrinas bíblicas. Então, a instrução bíblica e teológica formal durante as devoções familiares, seja também utilizado no homeschooling ou nas escolas cristãs, essas coisas elas não são suficientes. Veja que Deuteronômio 6 vai nos lembrar que a instrução bíblica deve permear completamente a vida dos nossos filhos. Então, por que a educação cristã é importante? Por que a educação pactual é importante? Porque não é apenas levar e trazer, não é apenas passar algumas horas nesse treinamento ou exercício, mas é completo para toda a vida o trabalho de instruir e de ensinar os nossos filhos na aliança. Deuteronômio 6 contém uma visão extremamente abrangente desse treinamento e, por isso, as suas implicações ainda hoje elas são percebidas e aplicadas por aqueles que buscam uma educação de qualidade.
É importante que os pais também enfatizem a necessidade e a importância da teologia, já disse isso para vocês, de que tal treinamento é algo que agrada a Deus. Então, perceba que quando as famílias de uma congregação, elas têm essa consciência, os garotos são bem treinados, as meninas são bem educadas e não há dificuldade de participar dos cultos públicos ou até mesmo de escutar os sermões. E nós percebemos a beleza disso quando eles vão crescendo e vão se desenvolvendo. Ou seja, nós respeitamos porque entendemos que a sabedoria não é algo que nasce conosco. Na verdade, a sabedoria é uma habilidade celestial que faz com que na prática nós aprendamos a aplicar diariamente a Escritura para a vida, ou seja, isso é educação. Os pais então precisam manter a disciplina e o ensino de uma maneira paciente, amável, para que as crianças não rejeitem a instrução formal. Por exemplo, quando nós chegamos no período da chegada dos puritanos na Nova Inglaterra, e as universidades, então, as escolas cristãs, elas começam a se desenvolver e universidades começam a surgir. Um puritano chamado Cotton Mather, ele escreveu certa vez que os pais, porque estavam desprezando essa educação pactual, eles estavam apenas se preocupando em criar os seus filhos ou educá-los para que, ou alimentando-os como se fossem animais. Ele vai ser duro em um de seus sermões sobre isso, mostrando que a decadência da América já começava a ser percebida quando a visão de mundo deles distorcida era apenas conquistar terras, ganhar dinheiro, tornar a América grande, se esquecendo dos fundamentos principais que conduzem à vida e à piedade do homem de Deus, que é a educação cristã. Então, as crianças precisam ser educadas de maneira a não rejeitarem a educação formal, a instrução formal. Devem ser ensinadas a amar, a desejar, e aí os pais precisam fazer esse trabalho com muita paciência e amabilidade. Devem orar fervorosamente para que seus filhos amem a Bíblia e a teologia de modo que tenham um amor profundo por Deus e aprendam a servir o seu próximo. Isso vai de contramão, irmãos, ao que nós vemos hoje em nosso tempo. Não há nenhum amor a Deus e muito menos ao semelhante. Imagine o impacto e a transformação que nós poderíamos provocar em uma sociedade, crentes sendo educados para viverem para a glória de Deus, para viver para a glória de Deus e servir da melhor maneira o seu semelhante. Isso envolve a educação pactual cristã. Os pais também devem levar as suas crianças os pais devem também fazer as suas crianças amarem a educação cristã, porque se eles não fizerem da forma correta, com oração, com amor, com paciência, elas vão passar a odiar tudo isso. E o efeito esperado não será o alcançado. Então, aquela expressão do Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa de Deus, que deve ser aquilo que nós precisamos demonstrar à nossa família quando nos levantamos no dia do Senhor para ir à igreja, deve ser uma constante quando os pais lembram a importância dos filhos amarem a palavra de Deus e assim estudarem todas as outras disciplinas também para a glória de Deus. Concluindo, o evangelicalismo brasileiro tem uma visão muito compartimentada da educação e do treinamento das crianças. E, infelizmente, muitos de nós entregamos os nossos filhos nas mãos de pessoas assim, que têm essa visão totalmente secularizada a respeito da educação. E acabamos abraçando isso. Por exemplo, para os assim chamados assuntos seculares, alfabetização, matemática, física, química, história, geografia, português, biologia, etc., muitos pais cristãos, professos, enviam seus filhos para instituições de ensino, quer sejam públicas ou privadas, sem nenhum critério. No Brasil, nós sabemos a dificuldade hoje de mandar um filho para um colégio que não tenha nenhum valor cristão. As escolas públicas hoje, infelizmente, nós temos visto como estão. Então, veja que essa divisão em compartimentos
quanto a educação não é bíblica. Ou seja, existem assuntos seculares e os assuntos religiosos. A criação, a Arca de Noé, Daniel na Cova dos Leões. Então, para isso nós temos a escola bíblica dominical, nós temos a reunião dos jovens. E aí nos esquecemos que não é responsabilidade da igreja e também não é responsabilidade do mundo educar os nossos filhos, é nossa. E nós devemos fazer isso da melhor maneira. Se muitos pais cristãos pensassem assim, nós teríamos muito mais escolas cristãs pactuais, muitas e muitas em nossa nação. E aí quando surgem graves problemas disciplinares, nós não resolvemos. Aí vai ser o orientador, o coordenador da escola, vai ser o psicólogo local, vai ser o pastor da igreja. Quando, na verdade, a Bíblia apresenta, repito, um quadro extremamente diferente a respeito da criação de filhos. Ela não trata a religião bíblica como um pequeno compartimento à parte da vida, é toda a vida. Ela não considera a doutrina como uma pequena esfera de material espiritual que é acrescentada à esfera secular da criação e educação dos nossos filhos. Lembrem-se, Deuteronômio 6 diz claramente que os preceitos e princípios bíblicos devem permear todas as áreas da vida humana. Isso inclui a educação dos nossos filhos. Portanto, os pais cristãos têm a responsabilidade de transmitir a seus filhos uma visão bíblica abrangente da vida e do mundo, para a glória de Deus. Portanto, Deus espera que os pais tementes a Deus integrem o estudo de sua santa palavra em cada esfera da vida de uma criança, da vida de seu filho. Vou concluir com uma citação. A citação é do Patrick Miller, comentando Deuteronômio, especificamente o capítulo 6. Ele disse assim, a respeito do quadro em Deuteronômio: o quadro é aquele de uma família vivendo em contínua conversação sobre o significado de sua experiência com Deus e sobre o que Deus espera deles. O ensino dos pais das crianças pela conversação sobre estas palavras, uma referência à palavra de Deus, o estudo da instrução de Deus e a reflexão sobre ele deve acontecer na família e na comunidade. Seja dentro ou fora de casa, estas palavras devem ser inculcadas nas mentes e corações. Estas palavras devem estar presentes em seu coração. Os pais devem ensinar seus filhos, continua Miller, de tal modo que seus últimos pensamentos ao pegar no sono e as suas primeiras palavras ao levantar sejam sobre os mandamentos do Senhor. O texto deixa claro que estas palavras não são simplesmente para serem recitadas ou repetidas. Deve-se falar sobre elas, isto é, discutir, estudar e aprender. As implicações práticas para a vida devem ser pensadas e discutidas com as crianças, assim como estão no próprio livro de Deuteronômio. Veja como é interessante essa citação do Patrick Miller. Me permitam usar mais outra para encerrar essa palestra, do Rushduni, quando ele falou sobre o caráter messiânico da educação americana, trabalhando a ideia de que se Cristo não for o centro da educação pactual dos nossos filhos, o Deus Educação vai então assumir esse lugar. Ele diz, se a educação é em qualquer sentido uma preparação para a vida, então sua preocupação é religiosa. Se a educação é totalmente comprometida com a verdade, ela é novamente religiosa. Se a educação é vocacional, então se trata de chamado, um conceito basicamente religioso. Seria absurdo reduzir a preparação para a vida, a verdade e a vocação a um significado exclusivamente religioso em qualquer sentido paroquial, mas é óbvio que estes e outros aspectos da educação são inescapavelmente religiosos. Continua Rushduni. Como observou Whitehead, a essência da educação é que é religiosa. Veja que interessante. As escolas públicas ou estatais têm assim sido inescapavelmente religiosas. Sua fé comum tem sido descrita como compor os elementos providos por Rousseau, Thomas Jefferson, Augusto Comte e John Dewey. Religião civil, conclui então Rushduni, é uma boa designação para esta fé. Notem que o nosso objetivo é reafirmar que Cristo é o centro da vida do povo de Deus, da vida do pai cristão,
da mãe cristã e, consequentemente, dos seus filhos. Tudo para Cristo, todas as coisas para Ele e nada sem Ele. Ou seja, isso envolve a importância de uma boa educação pactual para a formação das futuras gerações, dos nossos filhos, até a volta do nosso Redentor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe e que esta palestra ela possa ser usada para despertar os nossos corações para a necessidade de que as igrejas, as famílias que compõem essas igrejas, elas sejam despertadas, sejam animadas a buscar estabelecer, a começar de seus lares, verdadeiros centros de formação e educação para a glória de Deus, para os nossos filhos, visando a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por este momento e por este privilégio aqui juntos com os jovens da Terceira Igreja Presbiteriana em Patos, estudando, ó Senhor, sobre a importância da educação cristã pactual e a sua relação com o que a reforma trouxe, resgatou e que transmitiu por gerações quando os nossos pais sempre valorizaram a boa educação para a formação dos filhos e assim formavam igrejas fortes, fundamentadas na palavra do Senhor, famílias crentes, cheias do temor do Senhor e assim cristãos vocacionados para glorificar ao Senhor nas diversas áreas da vida e servir da melhor forma ao seu próximo. Abençoa, Senhor Deus, e desperta a igreja no Brasil para a importância da educação cristã como o mandamento do Senhor que visa estabelecer aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nos ordenou: fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Tiago e o conselho da igreja em Patos e todas as famílias, em especial a todos esses jovens e que nos escutam, que nos assistem, para que o teu nome seja honrado e glorificado em tudo que fizermos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Agradeço mais uma vez, desejo aos irmãos um excelente encontro e que também oro para que os demais irmãos, pastores, o pastor Reverendo Broto e o presbítero Solano Portela sejam usados por Deus, trabalhando esse tema como tem sido usados em várias partes do país e do mundo, para que também neste terceiro encontro, ou neste encontro de jovens reformados, a juventude seja despertada e preparada para servir melhor ao Senhor. Deus nos abençoe. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando sua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão
Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força Ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. E se meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Que o nosso Deus seja sempre louvado pela sua palavra. Que Deus, em sua graça, continue abençoando o reverendo Alain e toda a sua igreja. Nós temos ainda alguns avisos muito importantes para você. Primeiramente, dizer para você que não é inscrito em nosso canal, que você pode fazer isso agora e acompanhar as nossas postagens. Conheça também o nosso Instagram. Lá estão todas as informações a respeito do sorteio que nós faremos ao final desse evento. Amanhã nós estaremos aqui para mais um dia de edificação. Estaremos contando com a presença do presbítero Solano Portela e do cantor Norton Pinheiro. Estejamos todos aqui a partir das 19h30. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos.